Bem-vindos a um tema profundo e inquietante que transcende nossa compreensão cotidiana. Hoje adentramos um território de reflexão crucial, uma jornada para entender e analisar o intrigante cenário da religião falsa e o iminente fim que se aproxima dela. Prepare-se para uma exploração inesquecível que nos levará além das superfícies conhecidas da fé e nos conduzirá para um labirinto de indagações e revelações. Nesse vídeo, vamos responder às seguintes perguntas: o que é a religião falsa? Como podemos identificá-la? E como será o seu fim? Pois a nossa jornada começa com uma simples indagação e intrigante. O que realmente é a religião falsa? Debatendo sobre as suas origens, implicações e impactos, daremos os primeiros passos rumo à compreensão desse conceito complexo. Mais do que isso, investigaremos como seu inevitável fim irá repercutir na vida de cada um de nós. Estamos diante de um tema que desafia as fronteiras da nossa própria fé, uma busca pela verdade escondida nas entrelinhas das Escrituras Sagradas. Vivemos em tempos onde o engano é uma sombra que paira sobre a devoção e a espiritualidade. Crimes, conflitos e corrupções são perpetuadas em nome da fé, deixando-nos a nos perguntar: como é possível que a religião, algo que deveria trazer paz e iluminação, possa ser distorcida a tal ponto? Vamos investigar a fundo a natureza da religião falsa e as suas consequências. Como é que nós podemos identificar a religião falsa? Jesus respondeu no relato de Mateus, capítulo 7, do 15 ao 17. Note o que Jesus relatou: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Agora, olha o ponto onde Jesus estava querendo chegar. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda a árvore boa produz bons frutos, e toda a árvore má produz frutos maus. Neste intrigante episódio, desvendaremos como a religião falsa, como uma árvore podre, conforme Jesus mencionou, produz frutos prejudiciais para a humanidade. Os versículos bíblicos nos guiarão na busca pela verdade, nos ajudando a discernir entre o genuíno e o falso. Prepare-se para uma viagem que pode mudar sua perspectiva sobre a fé e despertar o anseio por uma compreensão mais profunda do grande Criador. Vamos agora mergulhar a fundo na identificação dessa religião falsa, revelando os sinais reveladores que nos ajudarão a discernir entre o autêntico e o deturpado. Prepare-se para adentrar em uma análise franca e incisiva que nos levará a questionar as ações e os valores daquelas instituições que clamam serem guiadas pela espiritualidade. Vamos observar o primeiro princípio? Relato de 1 João, capítulo 4, versículo 20. Diz assim: se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, note, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? A religião falsa, ela se intromete em questões de guerra e política, contrariando os ensinamentos fundamentais do amor e da compaixão. Em nosso mundo, líderes religiosos sedentos de poder, eles manipulam os sentimentos religiosos das pessoas em busca dos seus próprios interesses, contribuindo para uma atmosfera de conflito e caos. No entanto, devemos nos questionar: é isso o verdadeiro propósito da religião? Pois no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 44, Jesus disse: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam
e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Enquanto líderes religiosos em algumas partes do mundo instigam a violência e o ódio, os ensinamentos das Escrituras Sagradas apontam para uma direção diametralmente oposta. O amor, a compaixão e a paz são os alicerces do verdadeiro ensinamento espiritual deixado por Jesus. Aqueles que fomentam conflitos, distorcendo a mensagem da fé, estão agindo em desacordo com os princípios mais básicos da religião autêntica. Portanto, é crucial se questionar e discernir quantas religiões você conhece cujos membros participam ativamente em guerras, propagando uma mensagem de violência em nome da religião. A religião falsa desvirtua a mensagem do amor universal e justiça, contribuindo para um ciclo vicioso de conflito e sofrimento. Neste capítulo da nossa jornada, exploraremos o impacto dessa intromissão da religião falsa nos assuntos mundanos e como identificar suas marcas tóxicas. Vou lhe lançar uma indagação crucial. Será que a sua religião está enredada em conflitos armados e questões políticas? Essa pergunta é um ponto de partida fundamental para a reflexão sobre como discernir a religião falsa, uma vez que seu fim iminente se aproxima rapidamente. Estamos apenas começando. Os desdobramentos desta exploração prometem ser reveladores. Preparados para compreender de forma mais profunda a natureza da religião falsa? Pois uma das suas naturezas é falar mentira. Vejamos um exemplo. Qual é a verdadeira natureza da alma? Muitas religiões ensinam que a alma é uma entidade eterna, que continua a viver após a morte do corpo físico. No entanto, é fundamental nos perguntarmos: estamos realmente compreendendo a mensagem que as Escrituras Sagradas nos trazem? Note o que as Escrituras Sagradas diz. Vamos citar aqui o exemplo de Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Note o que ele fala sobre as almas. Diz assim: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. Mas olha o ponto: a alma que pecar, essa morrerá. Isso mesmo, morrerá. Um outro princípio que está de acordo também é o princípio de Eclesiastes capítulo 9, versículo 5, que diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer. Mas olhe e observe, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa. Mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Um outro princípio também está de acordo com o livro de Eclesiastes, é o relato de João, no capítulo 11. Versículo 11 em diante passa a nos dizer: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, note, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? O ensinamento de Jesus Cristo, uma figura espiritual central, contrapõe a ideia de uma alma imortal. A Bíblia reforça que a alma que peca está sujeita à morte, não à imortalidade. A crença na imortalidade da alma é um ponto crítico que levanta questionamentos profundos e nos desafia a reconsiderar as bases do nosso entendimento religioso. Neste mundo complexo, algumas religiões exploram as crenças dos seus seguidores, cobrando por práticas que promovem alívio espiritual às almas dos mortos. Contudo, as Escrituras nos guiam para uma compreensão diferente, uma que nos exorta a avaliar nossas convicções e ações à luz do verdadeiro ensinamento. Vou lhe apresentar a seguinte indagação: a sua religião promulga a doutrina da alma imortal? Essa pergunta tem um propósito de instigar sua reflexão sobre o processo de identificação da religião falsa, uma vez que a sua extinção está prestes a ocorrer. O mundo ao nosso redor está em constante mudança.
mas os princípios bíblicos permanecem firmes como um farol que nos guia. No entanto, é comum observarmos que algumas religiões, em nome de adaptações modernas, têm comprometido seus valores morais, especialmente quando se trata de questões delicadas como a sexualidade. Note o que a Bíblia fala no livro de 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9 ao 10. Diz assim: Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Nesse contexto, emerge a pergunta: como as religiões abordam o tema do sexo imoral? Em algumas partes do mundo, observamos grupos religiosos que, em busca da inclusão e adaptação às mudanças sociais, nomeiam pessoas imorais como ministros e até mesmo defendem o casamento entre pessoas imorais. No entanto, confrontar essas abordagens com as verdades bíblicas nos leva a uma reflexão profunda. A Bíblia, como nosso guia espiritual, é clara quanto à imoralidade sexual, pois o relato de 1 aos Coríntios, capítulo 6, do 9 ao 10, lista diversos comportamentos que não estão em harmonia com o reino de Deus. É essencial nos aprofundar nessas palavras, questionando nossas crenças e práticas à luz desses ensinamentos. A inegável verdade é que a Bíblia condena o comportamento sexualmente imoral. A visão dessas práticas dentro das igrejas é um ponto crucial que merece a nossa reflexão. As Escrituras nos desafiam a manter a integridade de nossos valores e a questionar qualquer interpretação que possa se afastar do verdadeiro ensinamento. Gostaria de colocar diante de você a seguinte questão: a sua religião enfatiza a moralidade ou tolera a imoralidade? Este questionamento tem um propósito de convidá-lo à reflexão sobre a identificação da religião falsa, uma vez que a sua extinção está próxima. A advertência proferida por Jesus, registrada em Mateus 7,19, ecoa através dos tempos como um lembrete impactante. Ele comparou a religião à árvore, que se não produz frutos excelentes, é destinada a ser cortada e lançada no fogo. Essa profunda analogia nos convida a refletir sobre o que aguarda as religiões que têm gerado frutos questionáveis ou podres. Note na íntegra o que Jesus mencionou em Mateus 7,19. Diz assim: toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. O livro de Apocalipse traz uma visão profética e intrigante que aborda o destino das religiões que produzem frutos podres. Nos capítulos 17 e 18 encontramos uma descrição detalhada sobre a queda da grande meretriz, que é representada pela religião falsa. Essa visão nos apresenta uma imagem poderosa de como Deus derrubará e destruirá a influência negativa da religião falsa. A interpretação desses capítulos é um tema complexo, mas a sua mensagem central é clara. Deus não tolerará a exploração, a corrupção e a falsidade perpetuadas por religiões que se afastam dos seus princípios. A destruição da religião falsa está intrinsecamente ligada à chegada do reino de Deus, trazendo justiça e verdadeira adoração à humanidade. Agora, imagine o cenário. Uma figura alegórica, representada por uma prostituta, monta uma fera imponente com 7 cabeças e 10 chifres, conforme o relato de Apocalipse 17, do 1 ao 4. Mas quem é essa prostituta e o que ela simboliza? Com influência sobre líderes mundiais, ela se veste de púrpura, utiliza incenso e acumula riquezas. Ademais, suas práticas espirituais desencaminharam nações inteiras, conforme os capítulos 17 e 18 de Apocalipse diz. Essa figura profética não personifica uma religião singular,
mas abrange todas. Note, ela abrange todas aquelas que têm gerado frutos questionáveis, ou seja, frutos podres. A fera sobre a qual a prostituta está montada representa o poder político global. Vou repetir. A fera sobre a qual a prostituta está montada representa o poder político global, conforme Apocalipse 17, do 10 ao 13. A religião falsa alia-se a esse domínio político, tentando influenciar suas ações e direcionar os seus rumos. Entretanto, note, um momento espantoso se avizinha. Uma reviravolta chocante ocorrerá quando os 10 chifres que viste e a fera odiarão, note, odiarão a prostituta e a deixarão devastada e nua, e comerão suas carnes e as queimarão completamente no fogo, conforme Apocalipse 17, 16. Poderes políticos globais se voltarão repetidamente contra a religião falsa, aniquilando-a de maneira definitiva. Mas o que desencadeará essa revolta? A resposta reside nas palavras do livro de Revelação. Deus pôs nos corações deles realizar o seu intento, ou seja, o seu desejo, conforme Apocalipse 17, 17. Deus demandará a prestação de contas da religião falsa por seus atos deploráveis realizados em seu nome. Agindo com retidão, Deus usará os próprios aliados políticos dela como agentes da execução. A pergunta que se impõe: como evitar o destino da religião falsa? O mensageiro divino proclama: saí dela, povo meu. Vamos ler na íntegra o que o apóstolo João escreveu no livro de Apocalipse, capítulo 18, versículo 4. O que você precisa fazer para não ser destruído junto com a religião falsa? Diz assim: e eu ouvi outra voz do céu, dizendo: sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados e para que não receba as suas pragas. Este é um momento crucial para escapar das garras da religião falsa. Contudo, para onde se voltar? Não para o ateísmo, pois também reserva um futuro sombrio, conforme a segunda carta aos Tessalonicenses 1, do 6 ao 9. O verdadeiro refúgio repousa na religião autêntica. Mas muitos podem se perguntar: como identificar essa verdadeira adoração? Como discernir os frutos da religião verdadeira? Jesus nos ensinou que toda árvore boa produz frutos excelentes. Mateus 7,17. Mas quais são esses frutos distintivos? Neste canal, apresentamos um vídeo detalhado que explora 10 formas de reconhecer a religião verdadeira. No entanto, permita-me compartilhar algumas delas aqui. Ao finalizar este vídeo, sugiro que assista ao conteúdo por completo para aprofundar ainda mais o seu conhecimento. A religião verdadeira demonstra amor. Os genuínos adoradores não se deixam influenciar pelo mundo, transcendendo barreiras de raça e cultura, e demonstram amor mútuo. Em vez de se espalhar ódio e violência, eles estão dispostos a sacrificar uns pelos outros. 1 de João 3,16. A religião verdadeira confia na palavra do Criador. A verdadeira adoração não se baseia em tradições humanas, mas sim na palavra de Deus, a Bíblia, conforme Mateus 15, do 6 ao 9. Isso ocorre porque toda a Escritura é inspirada por Deus e é proveitosa para ensinar, para repreender e para corrigir. Segunda carta de Timóteo 3,16. A religião verdadeira fortalece as famílias e promove altos padrões morais. A religião genuína ensina maridos a amar suas esposas, esposas a respeitar seus maridos e instrui os filhos a serem obedientes aos pais, conforme a carta do livro de Efésios, capítulo 5. Aqueles em posições de liderança devem ter um caráter exemplar, conforme o relato de 1 de Timóteo 3, do 1 ao 10. O momento para agir é agora. Não hesite mais. O fim da religião falsa está próximo. O que eu preciso fazer? Note o que diz o relato de Sofonias, capítulo 2, versículo 2 e 3. Diz assim:
Antes que o decreto produza o seu efeito, antes que o dia passe como a palha, antes que o furor da ira do Senhor venha sobre vós, antes que o dia da ira do Senhor venha sobre vós, buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que tendes moldado o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão. Note, pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor. Continue conosco nesta busca pela verdadeira adoração, pois a jornada rumo a uma espiritualidade autêntica é enriquecedora e impactante. Se você apreciou este vídeo e deseja receber mais conteúdo inspirador como este, não se esqueça de se inscrever em nosso canal para não perder nenhuma atualização. Gostaríamos também de ouvir a sua opinião nos comentários abaixo. Compartilhe suas reflexões, dúvidas e experiências relacionadas ao tema abordado. E por fim, se você teve a paciência e o interesse de acompanhar até aqui, deixe nos comentários a seguinte frase: o fim da religião falsa está próximo. Esta é uma demonstração do seu comprometimento com o conhecimento e o desejo de aprofundar ainda mais a sua compreensão. Muito obrigado por estar conosco nessa busca por uma espiritualidade genuína e transformadora. Até a próxima!